Meu nome é Gustavo Vacari, sou estudante de Engenharia Mecânica no Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, campus Passo Fundo. E hoje eu vou trazer a resolução de um problema real de engenharia, aplicando os conhecimentos de transmissão de calor. Para ser mais exato, a gente vai aplicar os conceitos de transferência de calor em regime transiente em uma lâmina de aço. Bom, nosso problema consiste em determinar o tempo necessário para que uma lâmina de uma faca feita em aço ISE 304 permaneça dentro de um forno de aquecimento em temperaturas de 1250 graus, até atingir sua fase austenita, de maneira uniforme, é claro. Então, nós precisamos garantir de que essa minha faca atinja em toda ela, no ponto mais interno dela, que será o ponto onde vai demorar mais para chegar a temperatura, atinja essa temperatura. Então, a gente tem que considerar, para resolver esse problema, a gente tem que considerar que a transferência de calor ocorre em regime transiente. Sabendo disso, antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma revisão do que é transferência de calor e de como ocorre essa transferência de calor transiente. Sabemos que, para haver transferência de calor, nós precisamos ter diferenças de temperatura entre um corpo e uma superfície, ou entre um ambiente. Vamos supor que eu tenho um objeto, e este objeto está a uma temperatura inicial homogênea, ou seja, todo ele, tanto interno quanto superfície, está numa temperatura homogênea. Para haver transferência de calor, o meu ambiente precisa estar a uma temperatura maior ou menor do que a minha temperatura inicial. Se as minhas temperaturas forem iguais, nós não vamos ter transferência de calor. Agora vamos supor que eu coloque esse meu objeto em um ambiente onde possui uma diferença de temperatura. No meu tempo T, quando for ligeiramente maior do que zero, nós vamos ter instantaneamente o início da nossa transferência de calor transiente. No decorrer desse tempo, nós vamos ter a criação de perfis transientes de temperatura, como a gente pode ver na nossa figura 2, que é representada no nosso livro, o texto Sengel. Quando a gente tiver um T de tempo suficientemente grande, nós não vamos mais ter transferência de calor. Por quê? Porque os nossos perfis transientes de temperatura não vão mais ser curvas, ela vai ser uma linha reta, ou seja, vai estar representando de que a temperatura vai estar homogênea novamente. Só que agora com uma temperatura equalizada com o ambiente. Então a minha peça vai estar homogeneamente com a mesma temperatura do que o meu ambiente onde ela foi exposta. Bom, existem várias formas de resolver esse nosso problema de engenharia. Para resolver esse sistema da maneira mais simplificada possível, a gente vai usar a solução gráfica aproximada. Existem mais outras duas soluções. Existem a solução exata e existe a solução analítica, que a analítica também é uma solução aproximada. Só que essas três soluções, elas são bem parecidas em conceitos. Por quê? Porque elas têm que dar valores aproximados. Só que a solução exata é através de cálculos. A gente consegue, através de cálculos à mão, fazer todos os cálculos para encontrar os nossos valores que a gente precisa. Mas a nossa bibliografia do Sengel nos fala de que a gente pode encontrar valores aproximados e facilitar os nossos cálculos através dos nossos gráficos aproximados. Ou seja, este nosso gráfico é um gráfico da temperatura gradiente, ou temperatura transiente. E esse gráfico específico é para placas planas. Neste gráfico consiste três fatores, três números importantes, que é o eixo das abscissas, o eixo das coordenadas e as linhas do gráfico. Se eu tiver duas informações,
tanto o eixo das abscissas quanto o das coordenadas ou o número as nossas linhas, através de duas retas perpendiculares eu consigo encontrar o outro valor. Então, é uma maneira muito simples de encontrar os nossos valores. Esse nosso gráfico ele é composto por 3 adimensionais. O eixo das abscissas é composto pelo adimensional de tempo, que é o número de Fourier. O nosso eixo das coordenadas é composto pelo adimensional de temperatura. E as nossas linhas do gráfico ela é composta pelo coeficiente de troca de calor adimensional, que é o número de Biot. Sabendo 2 desses coeficientes, desses adimensionais, a gente consegue determinar o terceiro. E a gente sabe também, que a nossa bibliografia nos informa, que cada adimensional desses possui uma fórmula específica. E quando a gente precisa determinar algum componente, alguma função dessas fórmulas, a gente consegue fazer isolamentos. A gente isola esses valores. Sabendo disso, agora a gente pode dar sequência no nosso resolução de exercícios. Eu não vou fazer a resolução agora desses adimensionais, porque a gente tem uma coisa muito mais importante para resolver antes disso. Posteriormente, a gente vai entrar nesse assunto dos adimensionais, porque agora a gente precisa determinar quais são os mecanismos de transferência de calor que vai ter neste meu problema. Sabemos que para ter uma transferência de calor, a gente precisa ter diferença de temperatura. E a gente já sabe que a gente tem essa diferença. Então, sabendo disso, a gente tem 3 mecanismos que podem ser utilizados para fazer essa transferência de calor, que é a condução, a convecção e a radiação. Sabemos também que nós vamos utilizar um forno, e esse forno ele é fechado. Então, podemos fazer a consideração de que nós vamos ter apenas 2 mecanismos de transferência de calor, que é a convecção natural, que é a transferência de calor que ocorre entre uma superfície e um fluido, que esse nosso fluido em questão será o ar quente ao redor do nosso objeto. E nós vamos ter também a transferência por radiação, que é a transferência de energia na forma de ondas eletromagnéticas, que nada mais é do que as nossas paredes do nosso forno, que vão estar incandescentes, fazendo com que haja uma transferência de calor por radiação. Bom, também sabemos que precisamos considerar uma nova geometria para a nossa placa. Por quê? Porque a nossa faca possui uma geometria complexa. E se a gente está querendo fazer com que a gente resolva de maneira simplificada o nosso exercício, a gente precisa considerar que a nossa geometria tem que ser o mais simples possível. Ou seja, vamos considerar que a nossa placa, a nossa faca, seja uma chapa, uma placa vertical plana. Ou seja, ela vai ser uma placa de 300 mm por 800 mm, por 80 mm de altura e 5 mm de espessura. Sabendo disso, a gente tem que fazer novas considerações também. Porque sabendo que ela é uma placa plana vertical, podemos considerar o nosso sistema em 1D e podemos considerar que é uma placa, entre nos sistemas de placas planas. Fazendo isso, para encontrar os nossos coeficientes de convecção e coeficientes de transferência de calor por radiação, nós também vamos considerar que ela é uma placa vertical. Para resolver esse nosso problema, a gente precisa de algumas informações dessas placas. A gente precisa da espessura, que foi definida como 5 mm, precisamos da altura, que é o nosso comprimento característico, que é 80 mm, e precisamos também das nossas temperaturas, que vão agir na minha peça. Preciso da temperatura de superfície, temperatura do ambiente, e preciso da temperatura desejada. Tudo isso a gente já tem. Agora a gente precisa partir para os cálculos. Bem, primeiramente, a gente precisa calcular o nosso coeficiente de convecção natural. Só que para calcular o coeficiente de convecção natural, a gente precisa encontrar o nosso
número de Rayleigh. Ele é fundamental para a gente conseguir encontrar o nosso H. Esse número de Rayleigh depende das nossas temperaturas, do nosso material, da nossa superfície e da nossa atmosfera ali naquele momento, né? Nós vamos precisar também de alguns dados da geometria da peça, que seria o nosso comprimento característico, e precisamos também de algumas informações do nosso ar, que será o nosso fluido, que está fazendo essa transferência de calor por convecção. Neste caso, a gente consegue encontrar esses valores para esse fluido na tabela do ar, que é a tabela A15 do nosso livro texto Senja. Encontrando o nosso número de Rayleigh, agora a gente precisa encontrar o nosso número de Nusselt. E a nossa bibliografia nos fala de que se o nosso número de Rayleigh ficar entre faixas denominadas nesta tabela, a gente pode encontrar correlações para esse nosso número, encontrando ele de maneira mais fácil. Então, a gente ficou com o nosso número de Rayleigh entre 10 na 4 e 10 na 9, então podemos usar a correlação para Nusselt, que fala que é 0,59 Rayleigh elevado a 1 quarto. Encontrando o nosso valor de Nusselt, agora a gente já pode calcular o nosso coeficiente de convecção natural, que ele depende do Nusselt, obviamente, da condutividade térmica do ar, que é uma propriedade do ar, naquela temperatura média, e também do nosso comprimento característico, da nossa geometria da peça. Encontrando o nosso coeficiente de convecção natural, a gente precisa encontrar agora o nosso coeficiente de transferência de calor por radiação. Este coeficiente também, o nosso livro-texto nos informa de que ele depende da emissividade do material, que seria a emissividade da superfície que receberá a transferência de calor por radiação. E também precisamos da constante de Boltzmann e das temperaturas do ambiente onde está ocorrendo essa transferência de calor. Com isso, nós podemos agora calcular o nosso coeficiente combinado de transferência de calor por convecção e radiação. Esta combinação nada mais é do que o somatório entre o H de convecção mais o H de radiação, formando assim um H total. Agora sim, a gente pode entrar na parte de cálculo dos adimensionais, que é o mais importante do nosso cálculo nesse momento. Para determinar o nosso primeiro adimensional, que é o número de Biot, a gente precisa ter conhecimento de algumas propriedades do nosso aço, que seria a minha condutividade térmica do aço. A gente precisa ter conhecimento da minha coeficiente combinado de transferência, que a gente já calculou, e a gente precisa ter conhecimento da nossa espessura da nossa chapa. Tendo esse conhecimento, tendo todos esses valores, a gente pode calcular o nosso número de Biot. Agora a gente precisa calcular mais um número adimensional, para a gente poder ir para o gráfico e poder isolar o nosso outro número adimensional. O nosso próximo número adimensional que a gente pode calcular é o adimensional de temperatura, que depende apenas das temperaturas que a gente precisa do nosso volume de controle, ou seja, do nosso problema. Encontrando esse adimensional de temperatura, a gente pode ir direto para o gráfico agora. Observando o nosso gráfico, a gente precisa encontrar o nosso adimensional de Fourier, que foi o adimensional que faltou. Traçando duas retas perpendiculares. A reta que interliga o eixo das coordenadas, que é o nosso coeficiente, o nosso adimensional de temperatura, até ela encontrar a minha linha
do meu BO, que é uma relação 1 sobre BO, essa é a relação da linha, quando encontrou essa linha referente ao valor encontrado no adimensional, traçando uma reta perpendicular para baixo, a gente encontra o nosso valor da abscissa, que ficou aproximadamente 40. A nossa bibliografia nos fala de que a nossa constante adimensional de tempo, que é o número de Fourier, ela é em função da difusividade térmica do aço, né, em questão, vezes o tempo, tudo isso sobre a espessura da nossa chapa em questão, ao quadrado. Então, a gente consegue isolar o nosso tempo através dessa fórmula. Fazendo isso, a gente resolve o nosso problema. E a gente encontra que o tempo necessário para que o centro, a parte mais extrema interior da minha placa, da minha faca, o tempo necessário para que ela atinja uma temperatura de 950 graus para a fase austenita é de aproximadamente 64 segundos. Então, a gente resolveu o nosso problema de uma maneira simplificada e a gente encontrou uma aproximação para esse nosso problema. Bem, podemos considerar que é uma aproximação válida? Podemos, porque a gente também fez considerações nas questões das geometrias. Então, sim, a gente fez algumas considerações e a gente encontrou um valor que pode ser considerado um valor aproximado e útil para um exercício de engenharia, um problema de engenharia. As nossas referências foram apenas o nosso Senja, o nosso livro texto, a edição 2012. E agora fica o meu muito obrigado a todos. Espero que tenham gostado, espero que eu tenha sanado a dúvida de vocês, espero que eu tenha resolvido o problema e que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem comentar nos comentários. E até mais. Até a próxima. Tchau, tchau.